Meus amigos, como vão lá? Boa noite. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2020. Estamos no nosso encontro de número 85, no meio à pandemia e com um frio danado, segundo alguns. Meus amigos, nós estamos estudando as condições da certeza e na aula de número 84 de ontem, nós falamos sobre sofistas. Eu não tinha como não citar esse pessoal. Falamos bastante superficialmente. Eu, particularmente, tenho um certo carinho por esse grupo de pessoas. A gente vai voltar futuramente a falar deles, sem tantas críticas, mas analisando de uma forma mais profunda e até com alguns elogios. Falamos em seguida sobre os sofismas e nos desgastamos um pouquinho falando sobre os sofismas de palavras. Recordando que os sofismas verbais decorrem da identidade aparente de certas palavras e os principais são o equívoco e a metáfora. E ontem nós acrescentamos mais informações, recordamos o que já havíamos visto anteriormente sobre este assunto. Futuramente a gente vai voltar a falar sobre isso num outro nível. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os sofismas de ideias ou de coisas. Estes sofismas provêm não da própria expressão, mas da ideia que é expressa e, portanto, referem-se às coisas. E aqui também nós temos dois tipos principais. Primeiro, nós temos os sofismas de indução e, em segundo momento, temos os sofismas de dedução. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que é, como é que funciona a indução ou a dedução, eu sugiro que olhem nas aulas anteriores. Está tudo muito bem explicadinho lá, com vários exemplos. Esses dois aqui, eles existem, eles acontecem, conforme resultem de uma indução ilegítima ou de uma dedução ilegítima. Então, falando sobre os sofismas de indução, nós já fizemos aquilo que gostamos de iniciar fazendo, que é definir, e vamos também agora fazer uma divisão em cima dos sofismas de indução. Eles se subdividem em 4 tipos. Um deles é os sofismas do acidente, temos o sofisma da ignorância da causa, temos o sofisma do arrolamento imperfeito e temos o sofisma da falsa analogia. Então, nós temos aqui alguns termos. Eu vou falar um pouquinho sobre esses termos para vocês, para que as ideias se tornem bem distintas, bem claras. Primeira coisa que nós temos que entender bem é o que é essência, o que é essencial. A gente não vai aprofundar muito, vamos fazer uma definição rasa, sem muito aprofundamento, mas o necessário para compreender os tipos de sofisma. Essência é a coisa principal, é o indispensável, aquilo que constitui o mais básico ou o mais importante em algo. É também o fundamental. O acidente, o acidental, por sua vez, é aquilo que acompanha o ser, mas não faz parte dele. Ou seja, acompanha a essência, mas não faz parte dela. Acompanha a substância, mas não faz parte necessariamente. Resumindo, é aquilo que é, mas não é necessário que fosse. No próximo momento, eu dou alguns exemplos a vocês, caso tenham dúvidas. Mas, a princípio, uma maçã é uma fruta. Isso é essencial. Ela ser verde ou ser vermelha, estar madura ou não, isso já é um acidente. Acontece, mas não é necessário que acontecesse. Pelo menos não naquela hora, e não naquele momento, e não naquela forma. Dito isso, voltando lá aos tipos de sofisma,
vamos falar um pouco sobre os sofismas do acidente. Consiste em tomar por essencial ou habitual o que só é acidental e inversamente. Temos como exemplo o argumento que diz: este remédio não fez efeito, logo, os remédios não servem para nada. Sofisma da ignorância da causa. Ele consiste em tomar por causa um simples antecedente ou alguma circunstância acidental. Exemplo: uma lesão cerebral produz perturbações intelectuais. Logo, o pensamento é um produto do cérebro. Sofisma do arrolamento imperfeito. Consiste em tirar uma conclusão geral de uma enumeração insuficiente. Tal seria o raciocínio. Tal juiz é venal. Tal outro também o é. Logo, todos os juízes são venais. É claro que todos vocês que estão treinando comigo já conhecem, utilizam o termo venal, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque alguém pode assistir depois desse vídeo e não ter uma clareza do que é venal. O termo venal é utilizado como relativo à venda. Atualmente, utiliza-se muito como o valor venal de um imóvel. Então, tem o sentido de o que pode ser vendido, o que é vendável. A maior parte dos sofismas, dos argumentos utilizados em aula, por qualquer professor, por qualquer escola, são sempre aqueles clássicos, aqueles tradicionais. Então, atualizando esse sofisma, seria melhor dizermos da seguinte forma: tal juiz é subornável, tal outro também o é. Logo, todos os juízes são subornáveis. Mas vocês vão encontrar em alguns livros o termo venal. Então, caso alguém tenha dúvida, já fica esclarecido este item. E nós temos o sofisma da falsa analogia. Ele consiste em concluir o que é um objeto pelo que é um outro, apesar de sua diferença essencial, apoiando-se em uma de suas semelhanças. Tal é o argumento: a Lua é um planeta como a Terra. Ora, a Terra é habitada, logo, a Lua também o é. E nós temos aqui vários exemplos utilizados com bastante frequência, principalmente no universo feminino, onde acontece este sofisma de falsa analogia. Aqui já temos algumas coisas para vocês pensarem bastante hoje, reverem, repensarem. Eu gostei muito das respostas que vocês me deram, dos pensamentos que eu pedi para vocês terem na aula de ontem, após a aula de ontem. E para hoje, eu pediria para vocês pensarem na seguinte colocação e raciocinarem. Vamos falar de uma certa forma sobre a importância do sofisma, a necessidade do sofisma. Sem sofisma, nenhum de nós estaria aqui. Ele gerou guerras, brigas e desencontros que, de certa forma, contribuíram para que a sociedade fosse como é e nossos pais se conhecessem. Adiantando bem, eu colocaria que existem várias formas de fuga. O sexo é a segunda fuga mais violenta da realidade. O primeiro é o suicídio. Então, aqui fica bem clara a importância do sofisma para justificar, inclusive, nossa existência no momento atual, para vocês pensarem sobre o assunto.
Eu concluo que daqui para frente, quando chamar qualquer um de vocês de fugitivo, vocês ficarão felizes até, né? É fácil, né? Pessoal, não vamos adiantar não, porque isso aqui é necessário que vocês realmente entendam, classifiquem bem, põe no papelzinho, escrevam, não tem vergonha não. Papel, lápis, caneta existe para isso, possivelmente vocês têm em casa. Dá uma olhadinha, acha alguns exemplos bem atuais aí, aposto que vocês vão achar grandes pérolas. Caso alguém crie alguma coisa assim muito bacana, posta lá para o pessoal ver, se quiser. Não é necessário não. Tá bom, meus amigos? Pessoal, desejo a vocês um bom descanso, uma noite maravilhosa. Amanhã estaremos aqui de novo. O Yasumi Nasai, vida longa e próspera, com muita saúde. Abraço, Joaquim Oxinha. Boa noite a todos. Será dado. Felicidades aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.